Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Romero Alves Teixeira, eu sou professor do curso de nutrição da UFVJM e eu leciono nesse curso a disciplina de avaliação nutricional. É uma disciplina de contexto teórico prático, de conteúdo teórico prático, e que em geral ela tem um índice de reprovação elevada. Ou tinha, pelo menos na nossa experiência, um índice de reprovação elevado. Essa disciplina ela perpassa pelos conteúdos da nutrição humana, das ciências biológicas, das ciências sociais humanas e também da ciência e tecnologia de alimentos. E essa diversidade de conteúdo faz com que ela seja uma disciplina muito pesada. É uma disciplina de 90 horas e até mais ou menos 2015 nós tínhamos aí em torno de uma reprovação de 1/3 dos nossos alunos, pelos diferentes motivos, mas um deles eu acredito que seja as dificuldades que os alunos têm quando se depara com metodologias tradicionais de ensino-aprendizagem. Disciplinas de conteúdo extenso apresentadas na forma de aulas expositivas acabam cansando e trazendo muita dificuldade de aproveitamento da parte dos alunos. E nesse período, em 2013 e 2014, eu tive muito contato com alunos que fizeram Ciências Sem Fronteira e trouxeram experiências interessantes de universidades do exterior, falando sobre essa questão do ensino do professor à frente do aluno ser menos tempo em relação ao aluno frente aos livros, e eu sempre questionei esses conteúdos extensos em que a gente tem que transmitir isso dentro de sala de aula e que tira o aluno do momento dele poder estar sobre os livros e aprendendo e lendo aquilo ao invés de ouvindo o professor. Foi então que nessa época que eu comecei a fazer uma prospecção de metodologias ativas. Nós estávamos na época fazendo uma revisão do nosso projeto pedagógico, tivemos uma oportunidade de debater essa questão no âmbito do curso. Trouxemos aqui uma professora do Paraná para falar sobre problematização, mas eu me encontrei mesmo num curso com a professora Rosângela Minardi, da Universidade Federal de Viçosa, que falava sobre a aplicação de portfólios no processo de ensino-aprendizagem. E essa foi a metodologia que eu trouxe para cá. E a gente começou a trabalhar com alguns conteúdos, não todos, mas inicialmente para ganhar experiência e para ver como é que comportava os alunos dentro do conteúdo da disciplina de avaliação nutricional. E foi dando certo, essa experiência foi se consolidando e nos últimos 3 anos tem trabalhado basicamente só com metodologias ativas, ainda que tenha alguma aula expositiva, coisa assim, mas é bastante minoritário dentro da nossa experiência. A disciplina, a metodologia do portfólio proporciona que o aluno faça uma construção de um documento ao longo do semestre sobre o conteúdo daquela disciplina. Isso é interessante porque o aluno pode buscar essas temáticas nas mais diferentes fontes de informação e o professor passa a ter um papel de mediador dessa utilização dessa informação. Também, acrescentando ao portfólio, nós trabalhamos com sala de aula invertida, onde os alunos são expostos a certas problemáticas e eles buscam na literatura compreender e entender e às vezes solucionar certos problemas e trazer isso para dentro de sala de aula para um debate num nível muito mais elevado do que se o professor faça a exposição e pede a discussão posterior. Além disso, nós trabalhamos também com roda de conversa, modificamos a estrutura da nossa sala de aula, Nossa sala de aula agora é circular, ela não é mais em filas, E ao mesmo tempo a gente veio experimentando algumas coisas. Por exemplo, fizemos o curso da professora Cristiane Tolentino sobre o uso de mídias no processo de ensino-aprendizagem, de maneira que nós podemos nos apropriar de alguns métodos, como a questão do mapa mental, do mapa conceitual, da gamificação através dos quizzes e também da utilização da realidade
aumentada, né? Isso tudo tem ajudado bastante os alunos a melhorar enormemente o desempenho. Eu sempre considerei que a maior dificuldade que nós temos não é utilizar as metodologias ativas, é a gente conseguir fazer um processo de avaliação dentro dessas metodologias que consiga, de certa forma, escapar daquele processo que os métodos tradicionais da prova, né, da recuperação da memória, são mais aplicados, que geralmente dá uma falsa certeza ao professor de que o aluno aprendeu, mas nem sempre isso é verdade, né? Trata-se geralmente de métodos muito classificatórios, muito quantitativos, que não avaliam um ensino e uma aprendizagem de qualidade, né? E com essas novas formas de avaliar, a gente acrescentou alguns elementos aí, que é o aluno ser capaz de argumentar, de construir um instrumento que ele mesmo pode utilizar, e então a gente consegue avaliar muito melhor o desenvolvimento das competências que ele deve ter. E isso, então, repercutiu enormemente no processo de retenção da disciplina, né? Nós temos hoje uma retenção de menos de 10%, e eu acho que tem outras questões envolvidas nisso, mas métodos que podem ser plenamente aplicados por um professor, mesmo que ele esteja sozinho no curso, ou seja, mesmo que os seus colegas no curso não estejam atentos a essas mudanças, né, a esse aperfeiçoamento da docência. Porque você pode aplicar até numa parte do seu conteúdo e não na disciplina inteira, que é a maneira como eu achei que era possível fazer essas mudanças. De todo modo, eu quero dizer que eu estou satisfeito com o processo de mudança que nós fizemos, os resultados dele, eu espero que os alunos também estejam, né? E a gente pode contribuir aí para que mais pessoas queiram fazer essas mudanças e acrescentar isso, tá bom? Um grande abraço.